Deputados debatem alterações no texto da reforma da Previdência. Comissão de Direitos Humanos aprova projeto que criminaliza a LGBTfobia. Câmara discute formas de combater a violência contra a mulher na gravidez e no parto, a violência obstétrica. Deputados especialistas debatem a influência de videogames violentos nos jovens. Deputados começaram nesta quinta-feira a analisar os destaques ao texto da reforma da Previdência, a começar pelas alterações sugeridas pela bancada feminina do Congresso. Com a aprovação do texto principal da reforma da Previdência, as sessões do plenário desta quinta-feira foram destinadas à discussão dos pedidos de mudanças ao texto. A primeira reunião foi iniciada às 9 da manhã, mas logo foi suspensa. Os deputados precisavam de mais tempo para negociar os pedidos feitos por diversas categorias, como professores e policiais, que queriam alterações à nova regra da Previdência. A oposição estará aqui cumprindo o seu papel de debater ponto a ponto para retirar as crueldades do texto. Nós queremos garantir o equilíbrio das contas sem deixar de olhar para as pessoas que são afetadas por essa reforma. A reunião é justamente para que arestas sejam aparadas, para ver se há possibilidade de retirada de alguns destaques para facilitar. Então, toda essa pausa que foi dada foi para tentar um entendimento. A sessão foi retomada às 5h30 da tarde com um apelo do relator da reforma na comissão especial, deputado Samuel Moreira. Nós precisamos continuar juntos, trabalhando em maioria, junto aos destaques que forem aqui tratados por acordo de maioria. Porque terão destaques que podem destruir a votação de ontem, destruir a estrutura da reforma que cada um aqui pôde produzir a partir do substitutivo. Não tem por que ter pressa para aprovar, para dar satisfação ao grande capital financeiro. Vocês têm que admitir que a defesa que vocês fazem, a pressa que vocês administram aqui, é para servir ao grande capital e destruir a dignidade do povo. As discussões se iniciaram com os pedidos de mudança feitos pela bancada feminina do Congresso. Durante a semana, as deputadas publicaram um manifesto contra pontos da reforma. Um dos pontos mais caros para a bancada feminina se refere ao tempo de acesso à aposentadoria. O texto inicial do governo trazia 20 anos para homens e mulheres. O relator Samuel Moreira atendeu à proposta da bancada feminina da colocação de 15 anos da contribuição da mulher. Fazia uma correção no que a gente chama de auxílio maternidade e proteção à maternidade, que é muito mais ampla. A proteção à maternidade está falando da mãe adotante. Então, ela traz as garantias também. E uma terceira correção que era necessária ser feita era justamente na pensão por morte, onde o texto original ele se baseava na renda familiar e a gente colocou que seja a renda do cônjuge, pelo menos de um salário mínimo. A emenda elaborada pela bancada feminina foi aprovada por 344 votos a favor e 132 contra. Nesta quinta-feira, o grupo de trabalho que discute modificações na legislação penal e processual penal chegou a um acordo sobre as mudanças nas regras sobre a perda de bens obtidos em atividades criminosas. Houve muita polêmica entre os deputados do grupo de trabalho que discute o chamado pacote anticrime. Mas, no final, foi obtido consenso sobre as regras para que os juízes determinem a perda de bens que os criminosos obtiveram como resultado de atividades ilegais. Aqui determinamos que os crimes praticados por organizações criminosas, por milícias, o perdimento de bens, que é entrar exatamente ali no pulmão dessas organizações, que é a parte financeira, nós estamos tratando disso, de como é que nós vamos tirar deles os recursos, os dinheiros que eles conseguem ter através do produto de venda ilegal, tráfico. Nesta semana, o grupo de trabalho rejeitou a previsão de cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância. Mas os deputados ainda estão divididos sobre o assunto. A questão é se isso pode ser tratado por projeto de lei
ou por emenda à Constituição. O Supremo Tribunal Federal, em 3 momentos diferentes, avaliou se a execução provisória da pena pode se dar a partir da segunda instância. O ministro Toffoli já sinalizou que no começo do ano que vem o Supremo vai uma vez mais debater o assunto. Eu considero que a proposta do grupo de trabalho é a mais equilibrada. Esse tema deve ser regulado por uma emenda à Constituição. Foi um grande prejuízo para o pacote anticrime e combate à corrupção. Mesmo porque nós só estávamos positivando algo que o Supremo Tribunal Federal já disse por 4 vezes consecutivas, que a questão da prisão em segunda instância, após a condenação, a manutenção da prisão é válida e não é matéria constitucional. As recentes instruções normativas do Ministério da Agricultura sobre a produção e comercialização do leite têm causado preocupação nos produtores, que podem ser bastante afetados pelas medidas. Uma instrução normativa trata da qualidade do leite, especificamente quanto à quantidade de sólidos e bactérias presentes no produto. A outra trata das boas práticas agrícolas na produção e comercialização do leite. Um depositório de regras que, se o produtor rural seguir, ele naturalmente consegue diminuir os níveis de contaminação no leite, atingindo os objetivos que a gente gostaria de chegar. O leite é, sem dúvida nenhuma, um dos produtos mais relevantes, mais emblemáticos da agricultura brasileira, não só aqui no Brasil, mas no mundo. A região toda do Mercosul tem esse vigor para a produção de leite. E o que a gente percebeu nos nossos estudos é que, de fato, o agricultor tem conseguido atingir objetivos, mas que ele se perde ao longo da cadeia logística para a entrega na indústria. Então esse é um fator que precisa ser atacado do ponto de vista de investimentos pelo governo, seja eles diretos, de investimentos diretos do governo, ou mesmo com incentivos, para que esse processo de logística, desde do produtor rural até a indústria, possa conferir de fato a tal da tão sonhada competitividade. Essas instruções normativas, em vigor desde o dia 30 de maio, vêm sendo adiadas há 2 décadas. Mas elas são importantes para que o Brasil possa evoluir e possibilitem a exportação de grandes volumes de leite, dentro do tripé qualidade do produto, sanidade do rebanho e preço competitivo. As novas instruções normativas abrangem todos os tipos de leite, mas há fatores que limitam a implantação plena das normas. Acreditamos que terão condições, mas não de uma maneira brusca. Talvez tenha que ter alguma transição, alguma fase para que todos possam atender. É lógico que os menores produtores são os que vão realmente ter maior dificuldade para implementar, para fazer a mudança. O que nós sugerimos é que as indústrias também criem maneiras de incentivo para que o produtor ele persista, para que ele queira ter qualidade, que ele produza um alimento com maior qualidade, um leite com maior qualidade, através de incentivo. Para o deputado Heitor Chu, autor do requerimento para o debate dessas novas instruções normativas, há motivos para preocupação. Ninguém é contra melhorar tecnologia, genética, produção e produtividade. Agora a gente precisa das ferramentas, dos instrumentos. Essas instruções normativas do MAPA, elas embretam o produtor, até porque não é culpa dele que a energia elétrica não chega ou que ela é fraca. Então o que nós precisamos? Precisamos de investimento, precisamos de crédito rural, precisamos da participação do governo federal, do Ministério da Agricultura, da Infraestrutura, das minas de energia. A energia elétrica precisa chegar com força, com qualidade, para que o agricultor possa se adaptar e ter essa garantia de que, investindo, ele vai ter retorno. O agricultor sempre fez a sua parte, melhorou geneticamente, construiu melhorias na sua propriedade, fez silagem, investiu. Agora, é preciso que o governo possa, pelo menos na questão da logística e da energia elétrica, contribuir conosco. A cadeia produtiva do leite é uma das principais do país, segundo o Censo Agropecuário de 2017 do IBGE. O mercado do leite tem se tornado cada vez mais seletivo. Nos últimos 20 anos, quase 700 mil produtores deixaram a atividade por causa de diversos fatores, entre eles as exigências legais e sanitárias do setor. Mas os produtores acreditam numa luz no fim do túnel. De potencial o Brasil tem, agora nós precisamos ajustar essas questões internas que acho que a IN 7677 ela vem com essa provocação. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa debateu com representantes do IBGE as mudanças do questionário e os cortes no orçamento do Censo 2020, que pretende mobilizar 180.500 profissionais para cobrir 5.570 municípios.
O orçamento para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o censo de 2020, que vai investigar 71 milhões de domicílios em todo o Brasil, ficou 25% menor. Passou de 3,1 bilhões de reais para 2,3 bilhões de reais. E o questionário comum a todos os brasileiros foi elaborado com 25 perguntas, 9 a menos do que a edição de 2010. Já a versão completa, aplicada em 10% da população, foi concluída com 76 questões. Em 2010, foram 102. Para a presidente do IBGE, menos tempo e recursos para a execução da pesquisa não gera prejuízo para os resultados. As mudanças seguem uma tendência adotada por muitos países e não deve afetar nem a qualidade e nem a transparência da pesquisa. E são ajustes pautados pela técnica, são totalmente documentados e são ajustes que seguem a risco os princípios fundamentais da ONU de estatística e todos os padrões internacionais. Nós não precisamos, como todos os países, nós não precisamos ir a todos os domicílios e ter todas as informações a nível do município. Isso é uma premissa que não está correta num sistema de estatística. Mas os parlamentares não ficaram satisfeitos com as respostas. Deputados governistas e da oposição consideraram temerária a exclusão da lista de perguntas relacionadas ao valor de aluguel, posse de bens domésticos, fontes de renda, imigração e pessoas com deficiência. Nenhum deputado aqui que a gente tem conversado tem aceitado essa posição do IBGE. Nenhum. Nem porque nós não somos expertos no assunto, os senhores e senhoras que são, mas nós entendemos da importância. Sem dados, nós não podemos desenvolver políticas públicas, nós não podemos saber quem somos no nosso país. Autor do requerimento para a audiência pública, o deputado Marcelo Freixo decidiu apresentar um novo requerimento de informações para o IBGE. Ele também optou por encaminhar uma representação ao Ministério Público, pedindo que os cortes no orçamento do Instituto não afetem o censo de 2020. Baseado em que elementos técnicos houve a mudança e o corte de determinadas perguntas. Por que essas perguntas foram cortadas? Que base técnica existe nessa decisão? E, por fim, uma representação do Ministério Público Federal, entendendo que, por não ter base técnica para essa medida, isso pode diretamente afetar políticas públicas que alterem a qualidade de vida das pessoas. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniu para discutir formas de combater a chamada violência obstétrica, quando uma mulher é maltratada na gravidez ou no parto. Um projeto da deputada estadual Janaína Pascoal, de São Paulo, dividiu opiniões. Convidadas e deputadas da Comissão da Mulher da Câmara concordam. No Brasil, apesar das normas que protegem gravidez e parto, as mulheres ainda sofrem com tratamento inadequado e até violento. Por exemplo, com agressões verbais ou medicação para dor que não é fornecida. No momento que desrespeita direitos, no momento que não permite o acompanhante de escolha. Na audiência pública, representantes do Ministério da Saúde e do Ministério da Mulher mostraram ações para combater maus-tratos nos 4.600 estabelecimentos que realizam partos no Brasil. Para o representante dos médicos, a falta de assistência é o maior problema. Em 2016, ano em que a mortalidade materna subiu no Brasil, 610 mil bebês nasceram sem terem recebido qualquer tipo de pré-natal. Isso é dado do Ministério da Saúde. Então, isso é uma violência que precisa ser coibida. O que dividiu posições no debate foi a opção entre parto normal e cesárea. A deputada estadual Janaína Pascoal, de São Paulo, explicou o projeto de lei que apresentou para permitir que as mulheres possam escolher a cesárea depois de 39 semanas completas de gravidez. Será que é democrático olhar para o outro e dizer: eu vou fazer em você um parto normal porque é para o seu bem, e obrigar uma mulher que não tem voz, que não tem condições financeiras de sair dali e ir para outro lugar, que muitas vezes não tem um apoio familiar, a passar 20 horas, em alguns casos 30 horas, gritando de dor, para fazer um procedimento que um pequeno grupo que se considera iluminado acredita que é melhor para ela? As autoras do pedido do debate questionaram.
Dá a impressão de que as mulheres no Brasil estão loucas para fazer o procedimento de cesariana, mas, na verdade, tanto os hospitais públicos quanto a rede privada as impedem por algum motivo, sejam os profissionais de saúde ou que as mulheres não têm esse conhecimento. No entanto, é o contrário, tendo em vista que 84% dos partos da rede privada são de cesárea, e 40% no SUS, que dá em média mais da metade dos partos no Brasil de cesárea. Então, qual é a motivação de estimular as mulheres a executarem mais cesáreas, sendo que a própria OMS também recomenda que seja entre 10% e 15%, ou seja, o nosso país está muito acima do que é estipulado. Não seria isso anticientífico? Muitas deputadas levaram para o debate suas experiências como mães e profissionais. A deputada Carla Zambelli apresentou na Câmara Federal uma proposta semelhante à que está sendo discutida em São Paulo. Eu tive parto normal também, na rede SUS, então não sou negra, mas tive parto normal na rede SUS porque eu não tinha dinheiro para pagar. E seguraram o meu parto até a 42ª semana. A minha placenta estava bastante cristalizada, o bebê não engordou nas últimas 3 semanas, meu filho. Ele tem problemas sérios respiratórios até hoje. Eu fiquei em trabalho de parto das 7h30 da manhã às 22h40. Pedi para que fosse feita a cesárea, não me atenderam. Paula Belmonte tem 6 filhos. Qual é a melhor forma possível? Que a mãe se sinta segura do momento que ela esteja. Que ela não seja obrigada a fazer nada. Isso é uma questão. A segunda questão é que, antes do parto, existe algo que é fundamental, que é o pré-natal. Sem um pré-natal bem feito, as consequências de um parto também vão vir a aparecer. Carmen Zanotto é enfermeira. No Canadá, por exemplo, você praticamente não faz cesárea. As taxas são baixíssimas. Mas o acompanhamento daquela gestante é outro. É outro que não dá para comparar com o nosso ainda. Então, nós temos cesáreas marcadas sem a necessidade e temos mulheres que precisam de cesárea que não conseguem fazer porque já deu o índice de cesárea daquele hospital. Se eu fizer mais uma, aquela conta vai ficar parada, eu não posso faturar. Por isso que eu digo que não existe a lógica da gente discutir a solução do problema por portaria, dizendo que só aceitamos até 30%, 35%, 40% de taxa de cesariana. Parlamentares e convidados destacaram que a questão não é simples. O governo também quer fazer essa discussão além daqui de dentro do parlamento. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que criminaliza a LGBTfobia. O texto considera crime hediondo o homicídio de pessoas que façam parte da população LGBT, como gays, lésbicas, travestis e transexuais. Atualmente, o Código Penal brasileiro considera hediondos os crimes com maior potencial ofensivo, como estupro, latrocínio, extorsão mediante sequestro e o feminicídio, que foi incluído na lista recentemente. A proposta aprovada na CDH inclui no Código Penal o aumento da pena de 1 a 2/3 no caso de o crime ser cometido em razão da homofobia e da transfobia. Pelo projeto, pode ficar preso de 1 a 3 anos quem interferir negativamente no exercício regular de direito em razão da orientação sexual da vítima, induzir ou incitar a discriminação contra lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual, intersexo e demais pessoas trans. Pela proposta, a ofensa à dignidade em razão de homofobia e transfobia também é considerada crime de injúria. Nós estamos criando um novo tipo penal, nós estamos aumentando também a pena para o caso de injúria, para o caso de homicídio, para o caso de discriminação. Então é um novo tipo penal que nós estamos apresentando, porque não dá para se aceitar que vidas sejam tiradas pelo fato da intolerância, do preconceito, da discriminação, simplesmente pelo fato da orientação sexual. A mesma punição está prevista no Código Penal para os crimes de ofensa por questões de raça, de cor, de etnia, de religião, de origem ou a condição de pessoa portadora de deficiência. Após o massacre na escola de Suzano, que tirou a vida de 7 pessoas em março, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara promoveu audiência pública para debater a influência de videogames violentos nos jovens. A
A gente gosta de um jogo que tem uma história bacana, planejando outro assalto, você que planeja tudo, você que contrata os atiradores que vão trabalhar para você planeja onde você vai jogar o carro fora depois que você fizer toda a ação para você despistar os policiais. Então, tipo assim, ele tem uma ação diversificada, ele nunca te deixa entediada. Rebeca tem 21 anos e joga videogames desde criança, mas nem sempre teve acesso a jogos violentos como estes. Quando eu era mais nova, minha mãe não deixava eu jogar os tipos de jogos que eu jogo hoje em dia. Se ela visse um boneco esbarrando no outro de uma forma mais agressiva, ela já falava: Rebeca, que jogo é esse que você está jogando? Aí pegava de mim e não deixava eu jogar mais. Ela só começou a deixar eu jogar esse tipo de jogo, sem implicar, sem querer tomar, quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos mais ou menos. Que foi a época que ela acreditava, já que eu já tinha idade suficiente para ter maturidade, de entender, não, já posso jogar esse tipo de jogo. Como outros jovens e adultos, ela se diverte com jogos que simulam tiroteios, assaltos e até atropelamentos. Apesar da violência sugerida ali, ela não acredita que isso leve alguém a praticá-la na vida real. Eu tenho maturidade para saber, isso é um jogo e a vida real é a vida real. Não vou sair do jogo com vontade de sair matando as pessoas que nem eu estou fazendo no jogo. E eu tenho muitas pessoas que jogam esse tipo de jogo comigo e nenhum nunca apresentou nenhum tipo de comportamento agressivo. Em março, uma dupla de jovens entrou atirando numa escola em Suzano, matando 7 pessoas. A tragédia levou a Comissão de Seguridade Social e Família a realizar audiência para discutir se aqueles jovens teriam sido inspirados por videogames violentos. Os especialistas convidados rejeitaram essa hipótese. Ele pode influenciar uma criança até 6, 7 anos quando está na formação do caráter dele desenvolver aí um ato violento. Mas aos jovens com mais idades, pessoas de 15, 20 anos, aí os videogames não interferem. Eu não coloco a culpa no videogame de jeito nenhum, de forma alguma. O bullying mata muito mais hoje do que qualquer videogame. O fato é que as pesquisas que dizem que os games provocam agressividade e perda de sensibilização à violência, elas são manifestamente inconclusivas, não merecem crédito. Olha, se existe essa relação, ela é muito fraca, né? E a gente nem deve considerar isso como algo que mereça a nossa preocupação, né? O que não me parece aceitável é que em tempos de pós-verdade as pessoas sigam sustentando que acreditam em determinadas coisas só porque lhes parece que isso é o que elas desejam. Na Câmara há várias propostas para restringir ou proibir a comercialização de videogames que estimulem a violência. Apesar do parecer dos especialistas, esta deputada acredita que é necessário se debruçar sobre o assunto. O uso indiscriminado, exagerado, ele pode trazer, sim, problemas para o desenvolvimento dessa criança. Não só levando a cometer atos de violência, mas às vezes atrapalhando até os estudos e as outras atividades. Hoje nós temos aí também a ociosidade, a falta de atividade, né, a obesidade, tantos outros problemas que vêm justamente da permanência por muitas horas jogando videogame. Esta edição termina com as imagens feitas pelos fotógrafos da casa. Amanhã, às 8 da noite, não deixe de ver a revista da Câmara com os destaques do noticiário da semana. O Jornal da Câmara volta na segunda-feira.